teatro e capoeirista, né? Sou um pesquisador, um estudioso da cultura afro-brasileira também e vim falar hoje um pouquinho da importância da capoeira, né? Primeiramente eu gostaria de dizer que está sendo um prazer participar desse trabalho, né, desse projeto que é o Quilombo Virtual, realizado pela RANE, Casa de Cultura Afro-Brasileira, aqui de Petrópolis. Está sendo um prazer participar desse projeto. Acho que é muito relevante para a cultura afro-brasileira, para a cultura brasileira, para a cultura mundial, na verdade, né? Quando fui convidado a participar do Quilombo Virtual, eu quis trazer esse bate-papo, na verdade, né? Por mais que nós não estejamos frente a frente, eu e você, por mais que nós não estejamos realmente num diálogo, né? Eu quis chamar de bate-papo sobre capoeira, né? Porque é preciso falar sobre capoeira. E aí as pessoas dizem o seguinte: nossa, Ariel, mas todo mundo já sabe o que é capoeira? Todo mundo conhece capoeira, todo mundo sabe o que é. Pelo menos no Brasil, todo mundo sabe o que é. E aí tem um grande mestre da capoeira que diz o seguinte, né, que é o mestre Camisa. Ele diz o seguinte: o brasileiro acha que sabe o que é a capoeira, né? Os estrangeiros sabem que não sabem o que é a capoeira. Então eles buscam saber, buscam estudar e acabam sabendo, enquanto nós brasileiros continuamos achando. Então, na verdade, a gente acha que sabe o que é a capoeira, qual é a importância dela para nós brasileiros, independente de sermos afrodescendentes ou não, brasileiros, né? Porque a capoeira é nossa, a capoeira é brasileira. Então nós achamos que sabemos, mas nós não conhecemos a importância da capoeira. Então eu queria que esse bate-papo, né, ele viesse aí em alguns tópicos. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a história da capoeira, o surgimento da capoeira, como que se deu, como é que é isso. Por mais que você já tenha ouvido falar alguma coisa, hoje eu quero trazer uma outra perspectiva para você também. Então vem comigo. Bom, então como nós já sabemos, né, basicamente, a capoeira é uma arte marcial criada por africanos escravizados aqui no Brasil, no período de escravidão no Brasil, né? Então, africanos e outros descendentes africanos também, escravizados aqui no Brasil. Essa arte ela foi criada no intuito de uma prática física mesmo, né? Então, aqueles grupos de pessoas, geralmente homens a princípio, precisavam de uma prática de treino corporal, de treino físico, né? Para que eles se mantivessem numa forma física, não de tipo físico, não para embelezamento, não para estética, mas para vigor, né? E se reúne de práticas, se reúne de movimentos, combinações de movimentos. Nós sabemos que tínhamos, né, pessoas de várias etnias vindas da África, do continente africano, que foram escravizados aqui no Brasil. Então tinham movimentos de dança, movimentos de guerra mesmo, movimentos de luta corpo a corpo, que foram compilados, podemos dizer assim, e recriados, remontados, né, para essas práticas para essas práticas físicas que essas pessoas faziam, né? Então, por que o nome capoeira? Da onde vem capoeira? Capoeira, na verdade, todo mundo acha que é um nome proveniente da África, né? De alguma língua africana, e não. Capoeira é de uma língua indígena que significa aquilo que havia e que hoje não há mais, né?
se referindo a uma mata, a uma vegetação. Então havia e hoje não há mais, né? Então as capoeiras eram um tipo de vegetação rasteira, muito típica, inclusive na Bahia e em alguns outros lugares também, no meio de florestas, no meio de matas fechadas, e de repente havia uma capoeira, que era onde havia e não há mais. Havia uma grande mata aqui e hoje a vegetação ela só é rasteira, né? Então eram esses lugares mais afastados, dentro das fazendas, próximo, né, dos locais onde se habitava, que essas pessoas, né, os negros africanos, iam para ter essas suas práticas, né? Só que, imagina, naquela época, se os senhores de fazenda, os senhores de escravos, descobrissem, né, que aqueles escravizados estavam fazendo práticas físicas, eles iam logo desconfiar que aquilo era para uma revolta, para uma revolução, enfim, para uma rebelião dentro da fazenda. Então eles disfarçavam a prática luta, né, a parte da fisicalidade corpo a corpo, do combate, com dança, quando os capatazes ou até mesmo os senhores de engenho se aproximavam, né, e viam aquilo. Então achavam que aquilo era só um bando de pretos se divertindo, enfim, dançando, e deixavam para lá. Por vezes alguns eram castigados sim por conta disso, né, por uma recreação indevida, mas era para isso, essa forma dança, né? E isso ganha corpo, isso vem se desenvolvendo, e aí vem a capoeira tradicional, isso se espalha, né, pelas regiões e isso é praticado assim, na capoeira, no meio da mata, nas ruas, etc. Então, por isso que ficou com esse nome, porque se capoeira era um lugar dentro da mata onde os negros iam para fazer suas práticas, né? Às vezes se perguntava, onde é que está o fulano? Está na capoeira, está na capoeira. Mas dizia-se, está na capoeira porque ele estava num lugar, capoeira era um lugar, né? Só que era um lugar onde se tinha essa prática física. E aí esse estar na capoeira, mas o que está fazendo na capoeira? Está fazendo capoeiragem. Então aquilo que se praticava na capoeira era chamado de capoeiragem, né? A princípio era capoeiragem. E aí depois, com o tempo, a coisa vem e se transforma em capoeira. É dado para o nome da prática capoeira. Mas antigamente era chamado de capoeiragem. Tá? Então eles iam para capoeira fazer capoeiragem. Então, durante o período do Império no Brasil, né, tanto do primeiro quanto do segundo Império no Brasil, haviam essas práticas de capoeira, né? E eram 3 os estados com tradição dessas práticas da capoeiragem, né? Como eu havia dito. Eram, então, os estados Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco. Tá? Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia. Eram os 3 estados com tradição na capoeira. Pô, Ariel, mas a gente sabe que é Bahia, capoeira vem da Bahia, não sei o quê. Pois é, tá vendo como a gente não sabe de capoeira? Eram 3 estados, né? No Rio de Janeiro eram chamados de as maltas cariocas. Se você for pegar a história do Rio, né? Quando tá para acontecer uma invasão no Rio de Janeiro por parte de um grupo de pessoas, essas maltas cariocas elas são contratadas para combater esses invasores, né, que estavam aterrorizando o Rio de Janeiro. E essas maltas eram exatamente isso, eram as pessoas que praticavam capoeira, a capoeiragem, né?
Só que isso foi suprimido depois que viram o poderio dessas maltas, né, que eram esses grupos de pessoas que tinham essa prática é, é, da capoeira. Isso foi suprimido pelos poderes militares, né, para poder sufocar. Resistiu de forma muito pequena, de forma muito complicada, mas ainda resistiu, né? Já em Pernambuco foi totalmente suprimida essa prática e ela se transforma em frevo, né? Que é outra manifestação cultural e popular brasileira muito difundida, muito conhecida. Então, aquela movimentação festeira é proveniente das práticas de capoeiragem. E na Bahia é onde ela consegue realmente se camuflar, ela consegue realmente se esconder, né? E consegue resistir. Por quê? Porque a Bahia é a única capoeira do berimbau. A capoeira do berimbau é da Bahia. Né? Então, em forma de música, em forma de dança, em forma de festa, a capoeira ela acabou se camuflando e conseguiu resistir na Bahia e se difundir de lá para o resto do Brasil, para o resto do mundo na atualidade, né? O berimbau, na verdade, antigamente, ele era utilizado nas feiras para chamar a atenção, para mostrar, para cantar uma música. Olha aqui, ó, olha aí, olha o coco, eu vou vender, né? Tem até uma música tradicional da capoeira que a música é assim: eu vou vender coco sinhá, coco sinhá, coco sinhá. Eu vou vender coco sinhá, olha o coco maduro para você comprar. Então assim, era essa a prática nas feiras. Eu vou vender, olha o coco sinhá, eu vou vender, olha o coco sinhá, pegar o coco, olha o coco sinhá, fazer cocada, olha o coco sinhá, sabão de coco. Então assim, era uma prática para descrever o que dava para fazer com aquele produto, para vender aquele produto, o coco está fresco, não só o coco, mas outras coisas. Então isso é levado para dentro das rodas de capoeira, para dentro das práticas, até para disfarçar a prática, né? Com essas questões da música, da dança. Então todo mundo achava que, na verdade, eles estavam ali se divertindo. Com o tempo foi se percebendo que aquilo ali era uma prática que era perigosa, porque começaram a aparecer alguns capoeiristas muito notórios e que não gostavam de injustiças e que acabavam se utilizando da arte da capoeira para poder combater a determinadas injustiças, né? Alguns capoeiristas são até um pouco lendários aí, como por exemplo o Besouro Mangangá, que era da região do Recôncavo Baiano, né? É uma pessoa que existiu de fato, mas existe muitas místicas, né? Muitas histórias e em torno da figura do besouro, mas que combatia injustiças, né? Combatia injustiças dentro das fazendas, combatia injustiças, enfim, no meio da rua, e ninguém conseguia pegá-lo. Ninguém conseguia pegá-lo. Então, há aí e outros capoeiristas renomados e conhecidos na história, né? Mão de Onça, Cobrinha Verde, Cobra Mansa, enfim, outros. Bom, e seguindo aí um pouquinho da história, então em 1888 nós temos a abolição, né? A abolição da escravatura, Lei Áurea assinada. Em 1889, nós temos a proclamação da República, né? E em 1890, já no período republicano, nós temos uma lei que proíbe a capoeira no Brasil, que era a Lei dos Vadios e Capoeiros. O que era essa lei, para ser bem claro para você? Essa lei era: se houvesse um grupo
de pessoas pretas reunidas na prática da capoeira, sejam 3, 4, um grupo de pessoas, eles estavam presos, estavam cometendo um crime. Que crime? Crime de vadiagem. Então, por essa lei, que era a lei dos vadios e capoeiras, a prática da capoeira foi proibida no Brasil. Dos anos de 1890 até 1930. De 1890 a 1930, ou seja, 40 anos de proibição da capoeira. Durou um pouquinho mais, foi assim, exatamente 1930, 1930, quase 50 anos aí de proibição da prática da capoeira. Então a capoeira ela começou a ser praticada assim, mais underground, né? Escondida. Novamente a capoeira volta a ter que ser escondida, como lá naquele período escravocrata, né? E após a abolição também, já no período republicano, em que a capoeira já era praticada em esquinas, né? Em praças, ela volta a ser criminalizada de fato, né? Então o capoeirista, a capoeira era caso de polícia, assim como a figura do negro no Brasil, né? O negro era caso de polícia, né? Após a abolição, né? Tudo que acontecia que era relacionado ao negro no Brasil era caso de polícia. Então a capoeira ela tem a função de uma resistência, ela tinha naquela época a função de uma resistência, de luta, de preservação da cultura, de preservação do ser humano, né? de resistência, de imposição, de ocupar um lugar no meio dessa sociedade, e que aquilo era suprimido. Né? Então, além de ser negado ao povo preto também o direito de estudar, por exemplo, foi tentado suprimir as suas práticas, a execução da sua cultura, enfim, a sua manifestação cultural dentro daquela sociedade. Após esse período aí, já em 1930, por volta desse período, né, o que acontece é que surgem duas figuras muito interessantes aí no cenário da capoeira no Brasil. Um deles é Mestre Pastinha e outro Mestre Bimba, né? Então, Vicente Ferreira Pastinha e Manuel dos Reis Machado, Mestre Pastinha, Mestre Bimba. Mestre Bimba, ele pega as práticas daquela capoeira que se praticava na rua e que ele era praticante. Ele começa a ver outras atividades marciais, atividades de desporto, pega alguns golpes, algumas movimentações de outras atividades, estuda isso tudo e cria um método, que é o método da capoeira regional, né? E transforma isso em atividade desportiva. Então o mestre Bimba foi o primeiro aí a trazer a prática para dentro da capoeira para dentro de um lugar fechado, para dentro de uma academia. Ele foi quem ajudou a desmarginalizar a prática da capoeira, transformando-a oficialmente em esporte, né? Mais ou menos no mesmo período aí em que se está acontecendo essa criação, o desenvolvimento da capoeira regional na Bahia, também na Bahia acontece, de um outro lado, uma outra vertente, com o mestre Pastinha, criando a capoeira Angola, que é uma capoeira que ela se baseava mais nos princípios daquela capoeira praticada na rua. Ela não perdeu tanto, né? Mas tinha ali aquela prática, aquela beleza, aquela mandinga, que é assim que falava, da capoeira praticada na rua, né? E Pastinha pega isso também e institucionaliza, leva também a prática dessa capoeira para dentro de espaços fechados. Então
Então começa a ser uma atividade de desporto também. Então aí cria-se essas duas vertentes, a capoeira Angola e a capoeira regional de Bimba. E isso vem se difundindo, né? Então aí a capoeira passa a ser reconhecida como uma atividade de desporto, tá? Uma atividade esportiva, prática física. Bimba vem ganhando prestígio, vem ganhando notoriedade, vem mostrando que a capoeira é uma prática física importante, é uma luta, é uma dança. Pachinha vem mantendo um pouco da tradição, mas também mostrando que aquilo ali é cultural, é arte. E isso vem se difundindo, até a criação de outros grupos de capoeira, né? E o desenvolvimento dessas vertentes, tanto da capoeira Angola quanto da capoeira regional de Bimba. Nós chegamos então nos dias de hoje, em que a capoeira ela já ganhou o mundo, vamos colocar assim, né? Se eu não me engano, em 2012 foi reconhecida como Patrimônio Imaterial da Humanidade, né, pela Unesco. Então, assim, a capoeira já está em mais de 150 países no mundo, são mais de cento e tantos mil capoeiristas ao redor do mundo. Lá fora, dentro de universidades na França, Espanha, né, na Europa, Alemanha, se estuda capoeira, tem cadeiras acadêmicas dentro das universidades, se pesquisando, se estudando capoeira, né? Hoje se tem um estudo voltado para dentro daquela teoria de Gardner sobre os 8 tipos de inteligências, né, de habilidades humanas, a matemática, a linguística, a musical, a corporal, enfim. Se você quiser depois dê uma pesquisadinha sobre as inteligências, né? A teoria das inteligências múltiplas de Gardner. Então existe um estudo sendo feito em torno da capoeira que aponta que a capoeira ela é capaz de trabalhar no indivíduo essas 8 habilidades, essas 8 inteligências. É óbvio que se você tem mais tendência para um do que para outro, você vai se desenvolver mais uma hora ou outra, mas a capoeira é algo muito amplo, né? Como meu mestre costuma dizer, a capoeira é o que o momento pedir. Se ela pedir se o momento pedir que ela seja defesa pessoal, ela é a sua defesa pessoal. Você tem condições de se defender de uma agressão, de um assalto, de um roubo com a capoeira, né? Se o momento pedir que ela seja uma dança, ela é uma dança. Se o momento pedir que ela seja uma expressão teatral, ela é uma expressão teatral. Se o momento pedir que ela seja uma atividade física para um tratamento físico, ela será. Se o momento pedir que ela seja uma luta para uma competição, ela será. Se pedir que seja artesanato, ela será. Se pedir que seja música, ela será. Então, assim, a capoeira, ela é uma arte completa, nós dizemos, né? A capoeira é uma arte completa. É artesanato, é música, é dança, é teatro, é arte marcial, enfim. A capoeira é o que o momento pedir. E isso é muito lindo, né? Então, lá fora, se tem esse estudo profundo ao redor da capoeira. Aqui, hoje em dia, está começando, alguns capoeiristas acadêmicos, né, também começam dentro de suas áreas, dentro da psicologia, dentro da educação, dentro da literatura, dentro da fisiologia, começa a pesquisar e relacionar suas áreas técnicas com o universo da capoeira. Isso tem dado muito certo, tem se construído artigos maravilhosos, acadêmicos, em torno do trabalho da capoeira. E isso não é falado, isso não é colocado para a nossa população em geral. A gente acha que, na maioria das vezes, nós brasileiros, né, achamos que a capoeira é só
Paranauê, Paranauê, bater palma na roda e jogar a perna pro alto. Não. A capoeira é muito mais, a capoeira é nossa, a capoeira é nosso patrimônio. Nós precisamos nos atentar para isso, nós precisamos entender. Senão, é como eu disse no início, a gente vai continuar achando que sabe o que é a capoeira e no final das contas não vai saber o que é a capoeira. A capoeira é uma riqueza. E se nós não nos apropriarmos daquilo que é nosso, daquilo que é patrimônio imaterial da humanidade, que é nosso, é criado por nós, brasileiros, independente, como eu já disse antes, se você é afrodescendente ou não, é nosso, é brasileiro. Você é brasileiro, você é da nacionalidade brasileira, a capoeira é sua, né? Hoje ela é patrimônio da humanidade, mas lá fora, gente, o mundo está usufruindo das possibilidades e dos benefícios da capoeira. E por que aqui nós não? Por que aqui nós, às vezes, temos preconceitos? Por que aqui nós, às vezes, pegamos a capoeira e colocamos ela num lugar de preconceito religioso, de preconceito étnico, né? Como o meu mestre também diz, capoeira não tem religião. Quem tem religião é o capoeirista. Então, aproveita essa minha fala aqui para dizer o seguinte: vamos deixar a intolerância de lado, porque às vezes a nossa intolerância, ela é, na verdade, uma expressão da nossa ignorância. E aí, por ignorância e por não querermos nos aprofundar em determinados conhecimentos, em determinados assuntos, em conhecer mais aquilo que é nosso, que é nossa cultura, nós nos abstemos de aproveitar de uma riqueza incrível. E aí amanhã ou depois, lá fora, ao redor do mundo, eles estão com uma mega estrutura, uma mega expressão, um mega conhecimento do que é a capoeira, uma coisa minuciosa, estudo científico, estudo prático, físico, emocional, psicológico. Aí a gente vai ter que importar esse conhecimento de algo que é nosso, de algo que a matéria-prima vem de nós. Então vamos dar atenção. Esse papo de capoeira aqui é para isso, é para a gente entender. Não é para amanhã você ser praticante de capoeira. Se você quiser, lindo. Existem vários grupos aí de capoeira que você pode procurar. Você vai se adequar a um, você vai encontrar um que atenda a você, a forma como você se entende, enfim. E vai conseguir praticar capoeira, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando da gente se apropriar. A capoeira é resistência, é cultura. Ela era isso no passado e continua sendo hoje. Então vamos nos apropriar disso, né? Eu vejo, por exemplo, a gente fala muito sobre essa questão da militância afro-brasileira, né? De militar o movimento negro, né? E às vezes o negro no Brasil, que em sua maioria está numa posição social inferior, está residindo às margens da sociedade, está em áreas periféricas das grandes cidades, está na periferia, está nos morros, está nas favelas, ele não conhece de fato o que é a capoeira, ele não sabe a riqueza que aquilo é, ele não sabe a capacidade que a capoeira tem de transformar vidas. Eu conheço pessoas que saíram de situações marginalizadas, de periferias do Rio de Janeiro, de Petrópolis, daqui onde eu estou falando, e que hoje foram para o mundo, estão na Alemanha, estão nos Estados Unidos, estão em Portugal, Espanha, Bélgica, ganhando a vida, Grécia, ganhando a vida com capoeira. A capoeira transformou a vida dessas pessoas, porque eles se tornaram profissionais da arte capoeira. Então a capoeira, ela é um universo, ela é um oceano em que a gente só começou a molhar o pé agora. E que pode ser avassalador, pode ser explorado de uma forma assim maravilhosa. Então eu te convido a conhecer mais,
Dentro do próprio YouTube tem documentários incríveis. Tem um documentário chamado A Capoeira Iluminada, que fala sobre a história do mestre Bimba, né? Tem um outro documentário do mestre Pastinha, Vida do mestre Pastinha, que conta a criação da capoeira Angola. Então, assim, tem material, tem coisas que dá pra gente se aprofundar. E aí, quando a gente vai estudar capoeira, quando a gente vai entender um pouco mais da capoeira, a gente consegue entender a história do negro no Brasil. E aí a gente vê que a situação do negro no Brasil não é só aquela situação do coitado que apanhava aqui, não sei o que, não. Ele era sim, mas ele era guerreiro, ele era lutador, batalhador, correu atrás, conseguiu, aos trancos e barrancos, nós conseguimos chegar até hoje, manter nossas culturas vivas, nossas expressões culturais e artísticas vivas, graças à capoeira e outras manifestações. Então, assim, gente, esse bate-papo, na verdade, é um convite para que a gente se aprofunde um pouco mais, para que a gente entenda um pouco mais e veja as coisas de uma forma diferente. Capoeira é filosofia de vida, é estilo de vida, é lifestyle. E que no mundo está sendo adotado esse lifestyle. E que aqui a gente está deixando de lado, a gente está perdendo. Né? E aí, como tudo que é rico, nosso, tudo que é próspero, tudo que é maravilhoso, nosso, a gente deixa para as pessoas lá de fora usufruírem. Não que elas não possam, elas podem. Mas eu acho que quem tem que se deliciar, quem tem que mergulhar primeiro nesse mar, nesse oceano de possibilidades, somos nós, brasileiros. Então, bom, obrigado por estar aqui comigo, por ter assistido. Esse vídeo vai ficar aí, né, disponível nas plataformas da Honey. E eu espero que muitas pessoas assistam esse vídeo. Eu não sou... Quem sou eu, né, dentro desse universo da capoeira? Dentro tem outros tantos grandes nomes, como eu já disse, Mestre Camisa, enfim, outros mestres, Mestre João Grande da capoeira Angola, e outros grandes mestres, grandes professores aí da capoeira e difusores da capoeira pelo mundo. Né? Outra informaçãozinha, uma curiosidade para vocês: quem mais difunde a língua portuguesa, né, no mundo é a capoeira. É a capoeira. Então, assim, é algo muito grande. Eu sou um estudante de capoeira, eu sou um eterno estudante de capoeira, praticante de capoeira desde pequeno. Mas pesquiso, gosto, me aprofundo e quero cada vez mais me aprofundar. E estou aqui batendo esse papo com você para que talvez você também desperte essa vontade. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui comigo e até a próxima oportunidade. Obrigado.